Quanto vale o nosso tempo? Não conseguimos controlar as rédeas de nossas rotinas. Estamos sempre lotados de trabalho, sem tempo para as outras áreas da vida. Ficamos cansados, desmotivados e com dificuldade para dormir. Vamos prosear sobre como ressignificar o tempo? Oi, tudo bem? Bem-vinda, bem-vindo a mais uma Prosa com Bertaglia, prosa fantástica onde as pessoas do bem vêm aqui para compartilharem os seus conhecimentos, as suas experiências, enfim, fazer uma reflexão sobre algum tema. E olha o tema de hoje, que fantástico esse tema, é ressignificando o tempo. Estamos imersos em um mundo complexo, incerto e repleto de mudanças. Precisamos estar em um ciclo de constante aprendizado para atualizar as competências e os nossos conhecimentos, além de estarmos abertos às novas ideias em busca de atividade e destacarmos, então, na multidão. Tudo isso demanda dedicação, disciplina e, claro, muito tempo. E neste frenesi, o tempo passa cada vez mais rápido. As empresas parecem grandes arenas onde todos competem por resultados, por mais visibilidade, novas funções e salários mais altos. O ego é o grande inimigo. Em meio a tudo isso, família, lazer, hobbies, saúde ficam em segundo plano. Ficam restritos aos feriados e fins de semana, e olha lá. O estresse toma conta de nosso tempo e de nossa saúde. Será que dá para rever tudo isso? Encontrar harmonia? Será que o tempo pode se adequar à correta velocidade sem a loucura do dia a dia? Do não ter tempo para nada? Enfim, buscar um equilíbrio, um novo significado. E nós vamos refletir sobre este tema fantástico aqui na Prosa com Bertaglia. E para isso, eu terei o privilégio de conversar com a minha amiga de longa data, a Selma Snyder. Olha só que maravilha quem veio prosear com o Paulo Bertaglia. Uma honra e um orgulho. Seja bem-vinda, Selma. Bom dia, boa tarde, Paulo. Tudo bem? Tudo bem, Selma. Que honra, que bacana tê-la aqui, já que faz um bocado de tempo que a gente não se vê. Selma, vamos começar aqui nesse tema fantástico, mas antes de tudo, eu queria saber quem é a Selma. Isso, bom, meu nome é Selma Schneider, eu trabalho na Oracle, na área de suporte, customer service, na área comercial. E além disso, né, eu sou carioca, eu moro em São Paulo, há muitos anos, gosto de ler, agora estou aprendendo também a jogar beach tênis, que está na moda. Uau, está na moda, é verdade. E é legal, né, que você pode jogar até descalço, né, então é bem legal. Bacana. E durante aí a pandemia, com todo esse movimento de trabalhar remoto, tudo, né? Eu acabei estudando um pouco mais a fundo o tema de administração do tempo, né? O que a gente poderia fazer? As pessoas estavam com muita dificuldade e com a minha experiência, né, com a minha bagagem de gerenciamento do tempo, né? Eu sempre fui uma pessoa muito estruturada com isso. Eu acabei estudando um pouco mais, né? Até li um livro chamado Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. E nesse livro, ele fala bastante, né, sobre como ressignificar o tempo, detalhando, né, um pouco mais assim, os diferentes tipos de compromissos que nós temos no dia a dia, para que a gente possa, então, estruturar isso melhor. É basicamente isso que eu tenho feito agora, Paulo. Uau, que bacana, que legal. Selma, mas vamos falar então, já que o assunto é esse ressignificar o tempo, vamos já, né, nadar de braçada aí. Qual a essência do tempo? Como é que a gente valoriza o tempo? O que que você tem feito? É bacana esse livro aí. Você sabe que eu tenho esse livro e vou começar a ler por sugestão sua, viu, Selma? Vou ler o livro em breve. Eu também sou um rato de biblioteca, gosto muito de ler.
Vamos lá, Selma? Vamos lá. Bom, então, assim, o Christian começa dividindo o tempo em três tipos. O primeiro, ele chama de importante, né? São os compromissos importantes, os compromissos circunstanciais e os compromissos urgentes. Então, se você conseguir pegar o seu dia, né, e conseguir identificar esses três tipos de compromisso, já vai ajudar bastante a você definir como é que você vai lidar com eles, né? E ele chama de esferas, né? Então, você tem as três esferas. Então, primeiramente, vamos explicar o que é cada coisa, né? O importante, normalmente, o que você acha que é importante? Ah, o trabalho, né? O trabalho, os filhos, né? Compromissos da família e tudo mais. Mas, na verdade, a gente pode identificar mais coisas também. Cuidar da sua saúde também é importante. Cuidar do teu espírito, né? Da tua mente, né? Da tua saúde mental, não só física. Então, ele acaba destrinchando esses elementos, que a gente sempre começa a achar que importante é só aqueles compromissos do trabalho e da família. Mas você tem que também pensar em você não pode só pensar nos outros, né? Bom, então, e o importante, normalmente você consegue definir um tempo, um prazo, né, para fazer ele. Quanto tempo você precisa para fazer, você consegue colocar ele no tempo. O que é urgente, normalmente não é atemporal, é para agora. É uma coisa que você tem que fazer agora. Então, sei lá, quebrou o carro, furou o pneu, você tem que resolver agora, você não vai... bom, vou agendar quando que eu vou resolver. Você está parado no meio do trânsito e você tem que ligar agora para o guincho, tem que dar um jeito para resolver, né? Eu dou esse exemplo que fica bem claro, né? Então, normalmente o urgente, ele acaba entrando na tua agenda sem muito organização de tempo. O que eu às vezes faço, mesmo sendo urgente, se eu consigo rapidamente ali, no caso do trabalho, já reservar a agenda, eu fecho a agenda. Então, todo mundo vai ver que está ocupado ali meu tempo, resolvendo alguma coisa urgente. O circunstancial é normalmente uma coisa assim que você, por exemplo, uma festa que te convidam e que você não gostaria de ir, mas você tem que ir porque não é assim, circunstancial, por exemplo, ver televisão, um joguinho de internet, olhar o WhatsApp, olhar mídias sociais de uma forma assim que não seja o teu trabalho, né? Claro, se você é um influencer, você vai usar a rede social de uma outra forma do que só ficar ali navegando para ver o que tem de novidade e tal, notícia. Às vezes as pessoas gastam horas por dia nisso, né? Horas mesmo, muitas horas. Às vezes varam à noite, né? Quando vai ver 2 da manhã ainda está lá navegando, vendo Facebook. Tá? Então, assim, isso é circunstancial. Pode ser também ir no mercado. Fala, mas tem que ir no mercado. Tá, mas é uma coisa que você pode deixar para fazer depois, né? Depende. Você pode organizar um tempo para fazer isso que não seja exatamente no meio do dia. Você pode reservar um outro horário do dia. Então, assim, se você consegue identificar essas 3 esferas, aí você começa a ver, bom, e quanto tempo eu dedico para cada esfera dessa? Do que é importante, do que é circunstancial e do que é urgente. Quanto tempo do meu dia? Então, o livro, ele tem no início um tipo de um exercício que você pode fazer, né? Uma planilha de teste. Então, eu recomendo fazer esse exercício que tem no livro para você identificar quanto tempo você dedica. Né? E aí você vai começar a ver, por exemplo, se a pessoa, ele até dá uns exemplos, e fala assim, se a pessoa faz tudo que é muito mais urgente, né? Se a esfera do urgente é maior do que a esfera do circunstancial e do importante, ele fala que é o super-homem, né? Está sempre correndo, sempre resolvendo problema, tudo é urgente, né? E é o herói, né? Está sempre ali correndo. Tem o equilibrista. O equilibrista é quando o urgente e o circunstancial são grandes. Então, aquela pessoa que faz tudo, nunca diz não, aceita tudo, fazer tudo. É o tipo da pessoa que você pode pedir para ela fazer, que ela vai ter tempo para fazer, porque ela sempre dá um jeito de colocar, eu faço.
né? Então, é o equilibrista, que a gente fala, que dos pratinhos, está sempre com vários pratinhos ao mesmo tempo. E tem o que faz o circunstancial maior, né? Que ele dá o exemplo do Simpson, lá do pai, né? No Simpsons. Que o Homer, né, que ele chama, que é o pai. Então, ele trabalha numa empresa que ele não gosta, mas ele está lá, entendeu? Ele vai para reuniões de família que ele também não está afim, mas ele vai, fica na televisão, à noite, gasta o fim de semana inteiro na televisão sem fazer nada. Então ele dá esse exemplo. Então é importante você se identificar, né? Nessa planilha você vai ver como que você é, como você se identifica. Aí você fala, tá, me identifiquei, e agora? Bom, qual que seria o ideal, né? Então ele fala que o ideal seria assim, 70% do seu tempo ser dedicado para coisas importantes. 20% para urgente, né? E 10% circunstancial. Esse seria o ideal, né? Mas é muito difícil, né? Você acaba fazendo outras coisas. Mas aí eu falei, bom, e agora? Como é que eu vou fazer, né? Aí eu uso muito uma ferramenta, né, de agenda, né, de calendário, e na ferramenta você tem a opção de categorizar e botar cores. Então, o que eu fiz? Eu criei as cores, eu não pus exatamente importante, circunstancial e urgente, eu coloquei as coisas que acontecem no meu dia a dia, da minha área. Então, reuniões da minha área, eu já botei uma cor. Cursos que eu faço, treinamentos, né? Ir ao médico, ir à academia. Na minha agenda, eu coloco até o horário que eu vou para a academia, eu coloco tudo. Né? E assim, eu consigo identificar o que mais eu estou fazendo na semana, eu consigo fazer um pouco mais estatisticamente, ver se eu estou dedicando realmente o tempo que eu gostaria para as coisas. E isso me ajuda, né, a ter isso mais estruturado, a realmente começar a dar mais atenção para o que é importante. Eu acho que ressignificar é nesse sentido do que é importante, porque a gente acaba sempre achando que importante é só cuidar do trabalho, mas na verdade também é cuidar dessas outras coisas, né? Que eu falei da saúde, do espiritual, dos amigos, né? Leituras. Então, nesse sentido que eu achei bacana esse livro, para valorizar também essas outras coisas, não só valorizar o que é trabalho e tudo mais, né? Aí ele vai começando a desenvolver, né? Você fala, bom, e agora como é que eu faço, né? Eu já identifiquei os tempos, como é que eu me planejo, o que eu posso fazer para evitar, por exemplo, uma palavra que está muito, né? Todo mundo fala muito de procrastinação, né? Eu sempre acabo deixando para depois. Por que a gente deixa para depois, né? Então, tem milhares, né? Você entra no YouTube, tem vários, né, especialistas falando o que você pode fazer para melhorar, né? E tem uma coisa que eu não sei se eu vi no livro, mas eu acho que também fala no livro, algo que funciona comigo. Chama-se antecipar. Então, ao invés de eu deixar para depois, ou organizar, bom, eu tenho essas coisas para fazer, o que eu faço? Eu antecipo. Na hora que eu antecipo, eu já venci a procrastinação, tá certo? Porque quando eu ia fazer, eu já fiz. Quando eu planejei fazer, eu já fiz. Então, isso é uma dica que eu dou. Procure antecipar, andar na frente do tempo. Aí você vai ver que você fica mais produtivo. Você fala, poxa, nossa, eu tô produtivo hoje. Eu falo assim, ganhei o mês, né? Aquele dia que eu adianto as coisas, que eu consigo antecipar. E é legal então o que você coloca, Selma, é interessante o que você está trazendo, porque eu não uso esse esquema de cores, mas você está me dando uma ideia interessante. Mas toda atividade minha, sabe que eu faço caminhada todo dia, né? E eu tiro minhas fotos, eu publico meus perambulando, né? E eu coloco na agenda. Minha agenda tem lá a caminhada, tem fazer a edição dos vídeos, e isso eu começo o meu dia às 7 da manhã, ou às vezes até antes, né? Até porque à noite eu dou muita aula, dou muita palestra, então eu tenho um dia que é bastante carregado, mas todas as coisas estão lá, né?
E aí essa ideia sua das cores me parece interessante, porque aí olhando, praticamente olhando rapidamente na agenda, você consegue identificar aquilo que às vezes urgente você não tem como colocar na agenda, né? Como é o exemplo que você deu do automóvel, ou seja, não está na agenda que vai furar o pneu do carro, né? Nem deveria Exatamente. estar. Mas acabam durante o dia, e isso é interessante, sempre acabam caindo coisas que a gente não estava imaginando que vão aparecer e elas vão aparecer. Ô, Selma, eu queria fazer o seguinte agora contigo aqui. Nós dividimos aqui em duas partes. Nós vamos fazer um breakzinho agora. A dona Corujinha vai trazer uma água, um cafezinho para a gente. E aí nós vamos lá para o segundo tempo. Tá bom? Vamos fazer isso? Tá ok. Selma, olha só que prosa fantástica que você está trazendo aqui para as pessoas que acompanham a prosa com Bertaglia. Selma, vamos seguir em diante, porque tudo isso é uma jornada, né? Nós estamos falando Uhum. aqui, logicamente, de agenda, mas como é a jornada da ressignificação, Selma? No livro, o Christian ele fala de uma estrela, né, de 5 pontas aí. Que a primeira coisa, se você puder voltar um pouco atrás e começar a ver a sua identidade, qual é o seu propósito, para que você está aqui, né? Então, assim, se você começa, bom, o que eu quero nessa empresa, o que eu quero na minha vida, realmente, em algum momento, você não vai fazer isso todo dia, mas você pode fazer uma vez por ano, né? Analisar e talvez semestralmente dar uma revisitada nesse teu propósito. Você pode fazer para 5 anos, você pode fazer para um ano, você pode fazer para um período mais curto até. O que eu quero fazer? O que eu quero fazer nesse ano? Qual é o meu propósito na vida também? Isso está linkado? Não está linkado? Bom, ok, fiz a identificação, perfeito. Agora eu falo, bom, e quais são as minhas metas? Dado que é isso que eu quero fazer, aí você define sei lá, uma lista de 5 metas dentro desse propósito maior que você tem. Define as metas. Depois, então, aí você parte para uma fase de planejamento. Bom, vou dar um exemplo aqui, né? Até aconteceu, tá? Foi verdade. Eu tinha um interesse esse ano de aprender a pintar com tinta óleo, né? Eu falei, não, tinha uma tia minha que pintava, ela já faleceu, e eu tinha muita vontade de experimentar isso. Como era essa vivência dela ali, fazendo os quadros, eu sempre admirava muito os quadros dela, eu falei, eu quero ter essa experiência. Então, no ano passado, eu fiz um curso, eu me programei, então eu falei, bom, eu vou me inscrever nesse curso, qual é a minha meta? Eu vou me inscrever e eu quero, durante o curso era de um ano, eu quero ser capaz de fazer alguns quadros, ou pelo menos um quadro, que se aproxime do que a minha tia fazia, né? Então, eu pus essa meta para mim. E eu fui lá e cumpri. Então, aí eu falei, bom, essas são as metas, o planejamento. Falei, bom, eu vou procurar um curso, vou ver o que é perto de casa, ver o dia da semana que eu posso ir, né? Porque tem rodízio, tem ver transporte, tem que ver como é que eu vou fazer, um horário. Então, eu fiz todo um planejamento de forma que não atrapalhasse o meu trabalho e eu pudesse realmente estar de corpo e alma ali naquela atividade. Então, isso eu fiz um planejamento. Aí depois eu organizei. O que eu fiz? Coloquei na agenda, fechei a agenda. E eu sempre falo, gente, não fecha só o tempo da atividade, fecha também o tempo de deslocamento. Porque Uhum. às vezes você deixa livre, né? E aí você não consegue. Eu botei deslocamento, falei, bom, como é que eu vou me alimentar? Organizei tudo, né? Levar um lanchinho, na frente tinha um supermercado, então às vezes eu ia no supermercado, chegava um pouquinho antes, comprava um lanche e organizei tudo. Execução. Aí vem a fase de execução. Então eu estou de corpo e alma ali. Eu chego, eu já deixo tudo pronto, eu organizo a mesa, organizo os papéis, eu já tinha minha mochilinha com todos os materiais para fazer, né? E me dedicava ali de corpo e alma. Ali eu estava e acabou. Eu desligava o celular e executava, né? E aí, com isso, eu fecho esse ciclo da estrela. Então, vou lembrar de novo a estrela. Primeiro, a identidade, né? O teu propósito, o que você quer, definir as metas, né? Dentro dessa tua identidade, planejar
organizar e executar. Então, se você faz isso, você consegue fechar um ciclo. Vou te dar um outro exemplo. Em algum momento, eu sou formada em arquitetura e eu falei, não, eu tenho que me certificar como projetos, né? Não é possível, né? Tantos anos, além de arquitetura, eu, né, trabalho com projetos, né? Onde eu trabalho, na Oracle, trabalhei em consultoria, agora também na área de Customer Service, eu sempre tenho projetos, né, ideias, e eu falei, eu tenho que pegar um certificado, e eu queria pegar o certificado do PMP, do PMI, né, que é o Project Management Institute. E eu falei, bom, mas será que eu consigo, né? A prova, putz, tem que fazer 400 questões em 2 horas. Era muita coisa, ou era 200 em 4 horas, agora estou tentando lembrar, acho que eram 200 questões em 4 horas, acho que é isso. Mas era um desafio muito grande. Aí o que eu fiz? Eu procurei um curso, né? Primeiro eu defini o que eu queria. Eu quero isso, eu quero ser certificada. Eu, inclusive, não foi com o Christian, foi com um professor de fazer estudos, eu fiz uma visualização. O que eu fiz? Eu imprimi um certificado com meu nome, sabe? Eu fiz assim, rabisquei, peguei um certificado, escrevi meu nome, imprimi aquilo, plastifiquei, e eu tinha assim, um dia eu vou chegar e eu vou ter esse certificado, tá? É uma visualização, é bem interessante, vocês podem fazer isso. Sei lá, se querem fazer uma viagem, faz uma montagem de você no país onde você quer ir, sei lá, faz alguma coisa assim. Então, eu fiz uma visualização, montei esse quadrinho, comecei a estudar, fiz um curso, né? Contratei um curso. O curso não foi suficiente na minha cabeça para eu ir lá enfrentar a prova, né? Eu falei, não, eu vou fazer um autoestudo. Aí fiz mais 8 meses de autoestudo. Aí sim eu falei, agora eu vou fazer a prova. Tomei coragem, fui lá e fiz a prova e me certifiquei, né? Eu já completou 3 anos, então eu tive que fazer alguns cursos complementares para manter o meu accredited, né, do PMI. Mas é bem interessante. Então, eu acho que se você organiza, planeja, define metas, tudo isso vai te ajudar a lidar melhor com o tempo, né? Porque senão você é aquela coisa, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É verdade. Ô, Selma, me diz uma coisa, você que trabalha numa grande empresa, nós trabalhamos juntos aí nessa grande empresa, inclusive, uma coisa é quando você é, tem autonomia para definir a sua agenda, mas muitas vezes você não tem essa autonomia para definir a agenda, e você a todo momento sofre interações ou pessoas que buscam a sua ajuda, e tem interrupções, né? Então, esse percentual que você falou aí do 70, 20, 10, né? Desse percentual do tempo, nem sempre é possível. Como é que você enxerga isso? Porque isso depende muito da cultura da organização, depende muito de como você lidera, você que é líder aí na sua empresa. Como é que você olha por essa perspectiva? Porque nem sempre é fácil, né, Selma? Exatamente. Vai ter momentos, assim, tem os picos, né? Fechamento de mês, fechamento de quarter, fechamento anual, que existe uma demanda maior. E aí é que é interessante, que tudo se repete. Você já passou por um ciclo? Você já viu como ele é? Então, você tem que fazer um lesson learned disso, né? Uma lição aprendida. Eu sempre falo, anda de trás para frente. Você já sabe que vai ter, no final do mês, uma pressão de tempo. Normalmente no final do mês, no final do quarto, no final do ano. Então, o que você faz? Você se antecipa. Às vezes, eu faço assim, gente, vem cá, tem algum contrato aí parado? No caso, eu faço algumas revisões de contrato. Tem algum contrato parado aí que vocês estão para me enviar? Vocês não podem antecipar, me mandar logo? Às vezes está parado lá na mesa da pessoa. Então, eu vou atrás, eu sou proativa. E isso eu falo com a equipe também. Não fica esperando acontecer a bomba. Você já sabe que vem a onda, vai até a onda. Vai lá, procura outra área. Interage com as áreas. Não fica esperando. Você já sabe como uma coisa acontece. Por que você fica sentado esperando a bomba estourar? Então, eu sou muito assim de ser proativa, de ir atrás do problema,
Outra coisa que eu faço, com as lições aprendidas, né, isso é muito de projeto, né, Paulo, que eu falo que isso é muita coisa que eu pego de projeto. Com as lições aprendidas, eu faço treinamento para as equipes. Então, eu dou treinamento para os meus funcionários, eu dou treinamento para as áreas com quem eu interajo. Olha, esse tipo de coisa que você me pediu, eu já aproveito e dou um treinamento sobre todos aqueles problemas que chegaram na minha mesa, eu já dou um treinamento antecipado para as pessoas. Muita gente não vai dar atenção, não vai prestar atenção, vai me pedir de novo a mesma coisa que eu já ensinei como fazer, mas uma hora aprende. Que Uma hora bacana, aprende. que bacana. Ô, Selma, e tem um outro detalhezinho. Você falou, eu estou me recordando aquilo que você falou no começo, né? De que tem aquelas pessoas que absorvem todas as atividades, né? Se você quiser que algo saia, entrega para ele, que é o equilibrista, né? Que você chamou, ou seja, Isso. é a pessoa que aceita tudo, né? Ele já está cheio de coisas, sobrecarregado, ele aceita tudo. E eu estou lendo um livro, ô, Selma, não sei se você já leu, chamado Não Diga Sim Quando Você Quer Dizer Não, né? Inclusive, Interessante. é de uma, se não me engano, é de uma psicóloga alemã, né? Uhum, E eu não tenho certeza, mas eu não me lembro agora o nome, mas eu lembro bem do livro. E uma das coisas que ela coloca é exatamente isso, ou seja, muitas vezes você por não querer causar problemas emocionais ou desagradar pessoas, você acaba dizendo um sim quando você quer dizer um não. Quer dizer, quando você fala dentro desse esquema que você está colocando, trazendo esse assunto que é um assunto uhum. fantástico aqui para a gente, que é a ressignificação, isso passa por isso também, né, Selma? Ou seja, você não pode aceitar tudo, né? Você não pode ser o equilibrista, porque senão o seu dia ele vai ficar totalmente desbalanceado. É aquela história de acabar aparecendo coisas novas quando você não estava colocando na agenda. Você concorda? O que você tem a dizer sobre isso, Selma? O que acontece com essas pessoas? Elas normalmente são pessoas que, quando termina o dia, elas saem esgotadas do trabalho, Uhum, porque elas querem agradar, elas querem fazer tudo, querem absorver, querem, não pode deixar que eu faço, deixa que eu faço, deixa que eu ajudo. E as pessoas falam, bom, a pessoa sempre aceita, vai entregando, né? E então, assim, essas pessoas acabam ficando esgotadas. Aí, como é que faz, né? Como é que você pode diminuir isso, né? É realmente começar a ressignificar. Peraí, se você começa a colocar na sua agenda coisas que são para você, se você define um limite, bom, eu tenho que sair às 6 da tarde, porque eu tenho um outro compromisso comigo mesmo, com o meu emocional, com o meu espiritual, com o meu físico, com o meu mental, que são os 4 pilares, né, do importante, aí fica mais fácil. Então você tem que descobrir o que é importante para você. Aí fica mais fácil, entendeu? Você equilibrar com essa outra parte de você não vai deixar, não, peraí, mas eu gosto de ser assim, eu gosto de ser uma pessoa de servir. Eu, Selma, por exemplo, sou uma pessoa assim. Eu adoro ajudar. As pessoas me pedem e eu dou um jeito. Eu sou assim. Mas eu comecei a colocar dentro da minha agenda coisas para mim, para cuidar de mim, para cuidar do que é importante para mim, que pode ser inclusive da minha equipe, da minha família. Então, eu coloquei coisas importantes. Aí fica mais fácil. Se você deixa o teu tempo totalmente à mercê do que vem, aí as pessoas vão tomar esse tempo. uhum. Então, é uma questão de você colocar a trava. Você coloca o limite, aí facilita tudo. Fica tudo mais fácil. Até porque, né, Selma, eventualmente você pode fazer coisas que os outros pedem, ajudar os outros, e no final das contas, aquilo que você deveria fazer no decorrer do dia, você acaba não fazendo, né? E aí causa esse estresse que você Uhum. comentou aí. Nós estamos finalizando a nossa prosa, Selma, mas eu gostaria que você deixasse aí, pelo aspecto atitudinal, né, inteligência emocional, gosto muito de inteligência emocional, que você deixasse umas dicas para as pessoas, Selma. Legal. O que eu ia sugerir é isso, a dica de ouro, né? Que eu tenho uma amiga minha que fala de golden tip, né? É. É antecipar. Antecipe, coloque na agenda o que é importante para você, e aí tudo vai ficar mais fácil na sua vida, tudo mais fácil. Inclusive, assim,
Eu falo assim, das pessoas te acharem, as pessoas conseguirem achar um espaço na sua agenda. Fica tudo mais fácil se você organiza ela, se você antecipa as atividades, se você bota os limites. Aí sua vida vai ser mais fácil. Bacana. E eu gostaria de complementar até o que você está falando, Selma, porque você citou lá a parte da agenda, e muita gente tem a lista de tarefas e tem a agenda. Né? Então, ele coloca um monte de tarefas que ele vai executar lá no calendário dele, separadamente, porque tem um task lá, né? Uma lista de tarefas, e do outro lado ele coloca a agenda. Então, ele tem uma reunião, ele tem um deslocamento, ele tem uma apresentação para montar, mas quando você faz o overlapping, né, das tarefas mais a agenda, não cabe dentro do dia, né? Então, esse é o cuidado que precisa ter também. Se é uma prosa fantástica, uma contribuição muito bacana que você trouxe aqui para a Prosa com Bertaglia. Fiquei muito feliz, viu, Selma, com a sua presença aqui, te rever, já fazia um tempo que a gente não se falava, né? Um abração para você, Selma. Um abração para você. Um prazer falar contigo, Paulo. É esse abraço virtual ao infinito e além, o que nós fazemos em vida ecoa na eternidade. Que bom. Muito grato, Selma. Que bom que eu posso ajudar pessoas com esse nosso bate-papo. Que legal. Abração para você. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau. Ao infinito e... Amém!